Cássio? Ele é um gancho, Renan, você falou sobre o Supremo Tribunal Federal, ele foi perguntado sobre governabilidade. Talvez eu esteja até saudosista hoje. Até um tempo atrás o Supremo não participava dessa conversa. Hoje a gente tem que colocar o Supremo nesse tipo de pergunta. E se você eventualmente eleito presidente, você vai indicar minimamente 3 ministros. Então eu gostaria que você falasse desta relação do Supremo, como você vê a relação do Executivo com o Supremo e quais seriam, óbvio que é cedo, mas qual é o perfil desejado para as eventuais indicações de ministros? Começar pelo final, tá? Perfil essencialmente técnico e um perfil constitucionalista, um perfil defensor de um padrão, vamos dizer, legalista, estrito dentro do texto legal da Constituição e não inovador. Não adeptos do tal do neoconstitucionalismo, como é o Barroso, e como vários ministros se aproveitaram para poder fazer negócios dizendo que era neoconstitucionalismo. Então, ministros que defendem o seguinte: é o que está na Constituição e apenas o que está na Constituição, e não vou ficar fazendo grandes inovações por aqui, como a gente assiste. Inovações que terminam, por exemplo, na redução das liberdades dos brasileiros ou interferência nos negócios, em nome de ONGs internacionais. Infelizmente, preciso colocar isso aqui. Paralelamente, a gente sabe que o STF se tornou um poder por si só. E aí a gente tem que ter uma série de medidas que recoloquem o STF dentro da caixa. E eu volto a colocar um ponto que eu trouxe na pergunta do nosso amigo aqui. O que acontece? Eu serei eleito dentro de uma agenda que responde à crise. A agenda de resposta da crise, caso o eleitor fale, o Renan, é uma agenda, portanto, de recolocar o STF dentro de, vamos dizer, do seu papel institucional clássico. Então, você não vai poder mais viver de 83% de decisões monocráticas como temos no STF hoje. Nós temos que ter limite para as decisões monocráticas. Mesma coisa para aquele período bizarro em que um ministro pede vistas e fica segurando um processo. Ministros têm que ser proibidos de terem escritórios ligados a familiares e amigos atuando junto com eles. Nós temos que ter uma corte pequena e específica, feita por sorteio de desembargadores ou o critério que seja decidido, para cuidar dos casos que envolvam deputados e senadores, para que eles não fiquem à mercê do STF. São medidas simples, a fim das decisões monocráticas do Estado, mas são medidas simples e diretas que recolocam o STF no papel constitucional. E uma delas, inclusive, é o filtro de entrada, que faz com que no Brasil a gente tenha cerca de 8 mil ações que comparam no STF, enquanto que nos Estados Unidos são apenas 50. Se a gente faz esse filtro de entrada, a matéria é apenas constitucional, aí sim a gente começa a recolocar ele no lugar dele. Seria uma pauta central nossa, até porque nós temos um país em que o poder executivo não existe. O orçamento é executado pelo legislativo e as grandes pautas nacionais são decididas pelo judiciário. Eu serei um presidente que vai cumprir este papel. Terei sido eleito para isso. Então, eu só gostaria de lembrar, hoje eu tenho um partido que tem 5 meses de idade. Se eu for eleito à presidência, eu não terei mais apenas um partido pequeno. Eu vou para lá com pelo menos 100 deputados, e mesmo os deputados do Centrão e da direita que ganharem vão ser pautados os meus argumentos. Então será um jogo diferente. O senhor faz uma fala também sobre o Supremo, para já colar o assunto, a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O senhor defende um formato ali de atuação do ministro Alexandre para combater o crime organizado. Seria essa a ideia? De que forma que seria a atuação do ministro Alexandre, de alguma forma do Supremo, para conseguir combater o crime? O que é exatamente? Qual a receita que o ministro tem usado? Isso é uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes sobre o direito penal do inimigo. E qual é a provocação, né? Veja, quando a gente fala em direito penal do inimigo, que significa ter uma legislação especial que retira certos direitos de defesa de um faccionado entendido aqui como praticamente um terrorista, uma pessoa que nega o Estado Democrático de Direito, que reiteradamente comete crimes que violam direitos humanos, como é um membro do PCC, um membro do Comando Vermelho. Se você vai ver entre os juristas, a comunidade jurídica brasileira, não, isso é um absurdo, isso é uma exceção. Aí beleza, eu ouço isso dos juristas, e já ouvi de ministro do STF. Só que quando o Alexandre de Moraes cria ele próprio um regime de exceção para bolsonaristas, e aí essas pessoas têm os direitos de defesa dela mitigados, ou seja, diminuídos, aí tá tudo bem, aí defesa da democracia. O que eu tô propondo é assim, e se eu aplicasse o método do Xandão, que é o direito penal do inimigo em parte, né, como estou fazendo uma analogia, aos faccionados? Se o tipo de julgamento daquelas pessoas que foram presas por conta do dia 8 fosse aplicado pelos presos do Comando Vermelho, eu gosto desse método. Eu deixei ainda mais grave, eu deixei ainda mais duro, ainda mais pesado. Então eu deixo isso como provocação para a comunidade jurídica brasileira, que ficou aplaudindo Alexandre de Moraes, mas quando a gente fala em implementar medidas duras contra bandidos, aí são contra. Fala, engraçado, né? Interessante. É no mínimo incoerente, né, por parte dessas pessoas. Então é uma provocação que eu faço bem clara e bem direta. E que faz sentido. André.